Pessoal, boa tarde. A gente vai fazer a correção aqui das questões da prova de clínica médica, das minhas 10 questões, mais as 5 do professor Júnior. Vamos lá. Questão 1, né? Sobre os exames mais usados na avaliação da autoimunidade na reumatologia, a alternativa correta. O FAN, o fator antinuclear, é um exame de rastreio necessário para pesquisar a autoimunidade e deve ser pedido de rotina, em especial em mulheres no MENACME, que são mais suscetíveis à doença do colágeno. Tá errado, né, gente? Absurda essa questão aqui, essa alternativa. O FAN não é um exame de rastreio nem para mulheres no MENACME, nem para ninguém, né? Não tem nenhum benefício, tem que ser usado só em um contexto clínico favorável. É um erro médico para lá de comum na prática clínica. Letra B, o LEIS, né, o lúpus, é a doença com maior proporção de casos com FAN positivo dentro da reumatologia, sabendo que outras doenças também positivo o exame. Outras doenças positivas, sim, mas está errado isso, né? A doença que mais positiva aí o exame é a esclerose sistêmica, né? Então não é o lúpus. 98% dos pacientes com esclerose sistêmica tem FAN positivo. Então, letra C, o fator reumatoide é uma imunoglobulina da classe IgG que está presente na maioria dos casos de artrite reumatoide, embora esteja presente em outras doenças reumatológicas, como síndrome de Sjögren e artrite psoriásica, correto. Ou mesmo em doenças diversas como endocardite bacteriana e leishmaniose. Também está correto, viu? Letra C é o gabarito da questão. O D, né, a gente já sabe que o Ângelo é absurdo você pedir na abordagem inicial das doenças reumáticas, mesmo em crianças, né, tem situações clínicas muito específicas, né, no caso da febre reumática. E a letra E, né, é necessário no segmento do paciente acompanhar os níveis de autoanticorpos do FAN. Tá errado, pois traduz a atividade da doença ou remissão. Alguns anticorpos sim, como o anti-P, o anti-DNA e o ANCA nas vasculites associadas. Mas o FAN não tem nenhum motivo para você ficar acompanhando o FAN. Então, letra C é o gabarito da questão. Sobre infecção do trato urinário, é incorreto afirmar, né? Letra A, incorreto, tá lembrando? Fosfamicina, sulfametoxazol trimetropin, amoxicilina, cefalexina e nitrofurantoína são opções de tratamento de primeira linha para cistite, correto. Eu tirei aqui a norfloxacina também como uma opção, mas a letra A está correta. Ao contrário do que ocorre com as mulheres, toda infecção urinária em homem adulto é considerada complicada. Correto também. Muita gente acabou marcando essa, mas está correto. Toda infecção em homem adulto é complicada sim. Letra C. É desnecessário e inapropriado o tratamento de bacteriúria assintomática. Correto. Assim como a solicitação de urocultura de rotina para pessoas assintomáticas. Também está correto. Isso é um erro também para lá de comum. A exceção fica para o pré-operatório de próteses ortopédicas e para gestantes. Corretíssimo, viu? Em gestantes aumenta o risco de abortamentos, aumenta o risco de trabalho de parto prematuro, aumenta o risco de óbito fetal, de sepsis neonatal e aumenta o risco também de pielonefrite graves em mulheres, né? Em mulheres gestantes, desculpa. E em próteses ortopédicas está associado com colonização e infecção de prótese. Então a letra C está toda correta. Exames de imagem são sempre indicados no manejo de infecção urinária complicada. A tomografia sem contraste é o exame de escolha. Está errado, viu, gente? Apenas um grupo muito seleto de pacientes se beneficiam de exame de imagem na abordagem inicial de uma infecção urinária complicada. Vamos falar deles? Quem tem história atual, compatível ou prévia de nefrolitíase, quem tem sepsis ou choque séptico, quem tem oligúria, anúria ou aumento de creatinina, né? E quem tem também, isso aí já é uma coisa mais específica, quem não melhora com 48 horas de antibiótico, e quem tem pH urinário maior que 7, né? Porque aumenta o risco de ser uma bactéria produtora de urease, que aumenta o risco de cálculo, especialmente de estrovita. Então a letra B é o gabarito da questão. E a letra E, embora tenha uma cobertura microbiológica eficaz, as quinolonas têm sido preteridas na rotina do tratamento de TUS, devido a seus potenciais efeitos colaterais e também pelo perfil de seleção bacteriana, especialmente de E. coli e os efeitos colaterais aqui, especialmente tendíneos e articulares, tá? A letra E correta, então gabarito letra D. Questão 3. O infarto agudo do miocárdio é uma das principais emergências médicas, além de ser uma das maiores causas de mortalidade do planeta. Dicas assertivas a seguir. 1. Quando houver comprometimento da função sistólica, a introdução precoce de espironolactona é indicada. Legal, viu? Item correto, lembrando da importância do eco aí, também por isso na abordagem inicial do infarto, né? Espironolactona precoce altera desfecho. Item 2. Dada a magnitude e gravidade do IAM, é indicado o rastreio de pacientes assintomáticos para doença arterial coronariana, sobretudo em diabéticos e hipertensos. Errado, viu? American Heart Association, Sociedade de Medicina de Família americana e canadense, Sociedade de Clínica Médica americana, US Task Force, Sociedade Brasileira de Cardiologia,
A Organização Mundial da Saúde, várias entidades muito importantes ressaltam todo ano, né, que o Choosing Wisely também fala muito disso, para você não ter nenhum benefício, né, só malefícios, na verdade, de rastrear a doença coronariana em pacientes assintomáticos, mesmo em quem tem fator de risco, né, como eu coloquei aqui no item. Então, o item 2 está errado. 3, artrite reumatoide é um fator de risco para IAM, certo? Um odds ratio de 3,5, né, então aumenta sim o risco, é um fator de risco para a doença. 4, o uso de heparina é indicado na fase precoce do infarto. Indica-se, sobretudo, o uso de heparina, de enoxaparina IV, 1 mg quilo de 12 horas. Caso o paciente seja maior que 75 anos, utiliza-se apenas 75% da dose. Correto, viu? Aqui, só lembrando que é IV mesmo, tá? Não é erro e esse não é pegadinha. Então, muita gente pensa que é subcutâneo, mas é IV, tá? Lembra disso da correção para a idade. Quando o infarto com supra-DST é trombolizado, não é necessário o cateterismo precoce, sendo este necessário de maneira eletiva, de modo que não altera o desfecho do paciente. Absurdo, né, gente? Então, errado. Acaba que 1 e 3 estão corretos, 1, 3 e 4 estão corretas, né? Aqui isso está na alternativa B. Sobre as leucemias, a sinal de alternativa é incorreta. Muita gente acabou errando essa questão, eu acho que ninguém acertou, na verdade. Mas vamos lá. A pancitopenia pode ser uma apresentação da doença. Uma leucocitose também pode corresponder à pancitopenia, pois os blastos na periferia não são eficazes em exercer as funções da série branca. Muita gente não pegou aí, mas essa questão está correta, essa alternativa. É uma leucocitose falsa, né, que não é eficaz, os blastos na periferia não têm função nenhuma, então você acaba tendo uma depressão da série total, então isso representa ainda a pancitopenia. Então a alternativa A correta. Alternativa B, né, algumas patologias como HIV, Sjögren e HTLV são fatores de risco desse câncer hematológico, desse e do linfoma, correto. C, é um dos cânceres infantis mais incidentes, embora sejam menos incidentes nos adultos em relação a outras neoplasias, a proporção do tipo de leucemia é a mesma nas demais faixas etárias. Errado. Em idosos a gente tem mais leucemias crônicas, né, LLC, LMC, em adultos, em adultos mais a LMA, em crianças mais a LLA, né, a linfocítica. Então está errada essa alternativa, e essa que é o gabarito da questão. A letra D, dísito tumoral é uma complicação comum e potencialmente fatal. É necessária a vigilância de eletrólitos e ácido úrico de função renal dos pacientes. Correto? Neutropenia febril é uma complicação frequente e grave, em especial nos pacientes em vigência de quimioterapia. Correto, mas lembra que não é só neles, em qualquer paciente com leucemia. Na questão 5, essa questão aqui acho que todo mundo acertou. Dor lombar é uma das principais síndromes nos âmbitos dos pronto-socorros e ambulatórios. A sinal alternativa é que representa os sinais de alarme ou red flags para a solicitação de exames para investigar causas secundárias desses pacientes na abordagem inicial. A letra A, né, que é o gabarito da questão, febre, perda de peso, paraparesia, aqui, ou se você preferir, déficits neurológicos e história de neoplasia. Correto. Letra B, cronicidade, não. História de neoplasia, sim. Icterícia, não. Febre, sim, mas está incorreta. C, dor de ritmo inflamatório, sim. Perda de peso, sim. História de tuberculose, sim, pode ser. Uso de AINE, não. Uso de AINE, não. Tuberculose não é uma coisa que é consenso, né? No brasileiro até que fala. Letra D, história prévia de osteoporose, sim. Trauma local, não. Lombocetalgia, não. Febre, sim. Lombocetalgia não é, viu, gente? Não confunda isso com déficit neurológico, tá? Letra E, disúria, lombocetalgia, febre, perda de peso, não, né? Então, letra A, gabarito da questão. Questão 6. Entre 0 e 8% da população brasileira é portadora de artrite reumatoide. Sobre a doença, é correto afirmar: A. O tabagismo é o principal fator de risco ambiental da doença. Correto. Além disso, o tabagista também possui um prognóstico pior. Correto também. Letra B. Com o advento da terapia biológica, os ensaios clínicos mostram uma superioridade em relação aos demais. Caso houvesse plausibilidade econômica, todos os portadores da doença deveriam recebê-lo. Está errado, viu, gente? Quando a gente compara na abordagem inicial, pacientes que receberam metrexato em comparação com quem recebe biológico, o desfecho não é diferente. Na verdade, é levemente superior para quem usa metrexato, tá? Então, os biológicos não devem ser uma escolha na abordagem inicial padrão da artrite reumatoide. Letra C. Os anti-TNF são uma classe de biológicos usados na doença. Dado o risco maior de tuberculose com o uso dessas medicações, o reumatologista sempre faz o rastreio de TB latente antes de iniciá-los. Caso haja um PPD reator maior que 10, o paciente seja profissional de saúde, prisioneiro ou tenha contato com TB atual ou prévio, indica-se a profilaxia com esquema HIP por 6 meses. O que está errado aí? Só o esquema HIP, é só com isoniazida, tá? O metrexato é um DMARD sintético usado no tratamento da doença. Embora muito eficaz, é uma droga com hepatomielo e nefrotoxicidade importante. Não tem nefrotoxicidade importante, então essa letra é incorreta. Os critérios diagnósticos de 2010 aumentaram a sensibilidade do diagnóstico em relação aos critérios originais de 87.
Essa também está correta. Eu esqueci de trocar aqui, era para botar aqui, não aumentaram. Então, essa questão vai ser anulada, tá? Porque A e E acabam sendo corretas, né? Então, induz você ao erro. A questão 7, a anemia é uma das principais síndromes da medicina. Assinar a alternativa correta. A anemia ferropriva em qualquer idade requer a investigação do trato digestivo com colonoscopia e endoscopia digestiva alta. Não, né? Sei lá, centenário você não vai sair fazendo coluna na rapaziada. E lembra que em crianças a carencial é mais importante, em mulheres jovens acaba sendo aí sangramentos provenientes do trato genital, né? Então a letra A não está correta. A letra B tem uma pegadinha aqui. A contagem de reticulócitos divide as anemias entre hipo e hiperproliferativas. Na anemia ferropriva, a contagem de reticulócitos está sempre diminuída. Não está. No sangramento agudo, ela não está. Então, aí que é a pegadinha da questão que muita gente acabou errando. A letra C. A anemia de doença crônica é normocítica e normocrômica e está presente em diversos grupos de patologias, cardíacas, reumatológicas, pulmonares, neoplásicas, etc. Entretanto, sua fisiopatologia não é suficiente para explicar a anemia da doença renal crônica, que envolve a deficiência de ferro e também da eritropoetina. É corretíssimo, vocês veem isso na enfermaria de nefrologia, no ambulatório, corretíssimo essa alternativa. E essa que é o gabarito da questão. Letra D. É fisiológico que na gravidez haja uma redução do hematócrito, por isso indica-se a reposição de ferro para ser gestante. Legal, correto. Não é só por isso, na verdade, mas é correto. Caso não haja alteração no hemograma, não é necessária a prescrição de sais de ferro, de rotina. Está errado. Toda grávida e toda puérpera precisa da reposição de ferro, né? Letra E. O nível de hemoglobina menor que 8 é uma indicação formal de transfusão nas anemias. Errado. Aqueles pacientes com anemias crônicas, talassemia, anemia falciforme, mielodisplasias, aplasias medulares, não precisam, né? Eles toleram um pouco melhor isso, não é uma indicação formal ser menor que 8. Sobre o DPLC, né, que na questão 8, qual é a alternativa incorreta? A. Embora o tabagismo seja o grande causador da doença, outros fatores como calheiras, fogão a lenha e mesmo a poluição atmosférica também são imbricados na patogênese. Correto. A gente já conversou isso na enfermaria. Letra B. Na exacerbação aguda, indica-se corticoterapia, de preferência com corticóide de ação rápida como a hidrocortisona. Está errado. Corticóide de ação lenta, né, sustentada como a prednisona, metilprednisolona, prednisolona ou deflazacort acabam sendo preferidos, né? A gente também discutiu isso. Letra C. Os pacientes devem ser imunizados no segmento, em especial com vacinas pneumocócicas e Paragon-N1. Corretíssimo. Letra D. Nem toda exacerbação necessita de antibiótico. Agentes tóxicos, poluição, cirurgias, medicações e mesmo vacinas podem ser agentes responsáveis por um episódio agudo. Correto, viu? Em caso de piora ou não melhora da doença, o médico deve checar a adesão dos medicamentos, sobretudo a maneira como o paciente usa os dispositivos inalatórios. Uma coisa que a gente deveria fazer mais e essa está correta. Então acaba sendo ali a letra B, né, a alternativa incorreta que a gente deve marcar como gabarito. Está acabando. Na questão 9, né, a cirrose hepática é uma das mais graves situações da medicina e deve ser encarada com atenção devido às suas complicações. Essa é a alternativa correta. Letra A. A PBE, né, a peritonite bacteriana espontânea, é uma complicação dos pacientes com ascite. Seu diagnóstico é confirmado pela paracentese através do achado de mais de 250 linfócitos no líquido acítico. Ninguém caiu na minha pegadinha, gente. Aqui é neutrófilo, não é linfócito, então vocês foram bem. A A está errada. A B, né, que muita gente, acho que todo mundo marcou a letra B, está errada ela. A causa mais prevalente de sangramento digestivo no paciente cirrótico é a hemorragia de uma varize esofágica. A endoscopia digestiva alta de urgência é mandatória nesses casos. É mandatória, claro. Tem muito sangramento por variz? Tem, mas o principal é igual à população geral, doença ulcerosa péptica. Não confunda com a prevalência de varizes. É muito comum você ter um sangramento, fazer endoscopia, vir contra a variz, mas não vê o red spots, não vê sinais de sangramento. O sangramento foi da mucosa mesmo, lá foi péptico. Então, letra B, incorreta, tá? O TIPS é uma técnica de radiologia intervencionista revolucionária, em especial nos pacientes com ascite refratária. Um efeito adverso importante, porém, é o aumento do risco de encefalopatia hepática nos pacientes que fazem o procedimento. Correto. É um procedimento realmente muito bom, a gente deveria ter à nossa disposição no nosso serviço, não temos, infelizmente, mas que tem esse risco de encefalopatia hepática nos pacientes, né? Pelo próprio shunt que ele faz aí. A classificação de Child-Pugh utiliza alguns parâmetros para o seu cálculo, entre eles bilirrubinas, transaminases, presença de ascite e também de encefalopatia hepática. Transaminase não entra, né? Então está incorreta. E a letra E, após o diagnóstico de uma varize esofágica, a prescrição de propranolol é indicada para profilaxia primária de sangramento. Em caso de sangramento, a profilaxia com ciprofloxacina é indicada como profilaxia secundária para PBE. O que está errado aí, gente? Que não é profilaxia primária de sangramento, é secundária, né? Então, um conceito de medicina preventiva aqui numa questão de clínica médica, e a letra E está errada e ninguém caiu na minha pegadinha. Vamos lá. Então, gabarito letra B. A última questão, que também todo mundo acertou.
Diabetes mellitus é uma das doenças mais prevalentes em nosso meio. É comum termos pacientes internados com essa doença. Sobre o manejo da glicemia nos pacientes internados, assinale a alternativa correta, que é a letra A. Tá fácil. Sepse, uso de glicocorticoides e pós-operatório podem alterar os níveis glicêmicos do paciente, ainda que não seja diabético, justamente pelos hormônios contra-insulínicos estarem em alta, né? Então você acaba tendo hiperglicemia, mas também pode ter hipoglicemia por isso. Então a letra A correta, tá? A gente vê isso todo dia na enfermaria. Letra B. Devemos prescrever insulina regular conforme a demanda. O médico deve evitar o uso de rotina de insulina de longa duração em pacientes internados na UTI ou na enfermaria, tá? Tá errado, né? A gente sabe que tem que usar sim as insulinas de longa duração, seja na UTI ou na enfermaria, quando precisa. Letra C, devemos prescrever glicemias capilares de 6 em 6 horas de rotina. Já está errado aí, né? A gente sabe que ela é antes das refeições e antes de dormir, exceto quem está em jejum ou nutrição parenteral ou enteral. Caso o paciente seja mais grave, devemos realizar de 4 em 4. Caso seja mais estável, de 8 em 8. Absurdo, né, gente? Totalmente absurdo essa alternativa. Letra D. O controle estrito e rigoroso de glicemia tem mostrado desfechos favoráveis em pacientes críticos em ensaios clínicos controlados. Assim, os protocolos de bomba de insulina devem ser de rotina nas unidades de terapia intensiva. Absurdo, né? Está errado, embora a gente veja muito isso aí no nosso meio, mas não é. Está associado a desfechos desfavoráveis, né? Mais hipoglicemia, mais eventos cardiovasculares, mais mortalidade, mais infecção. Então, letra D está incorreta, tá? E letra E, na cetoacidose diabética e no estado hiperosmolar hiperglicêmico, devemos nos atentar para uma possível infecção em distúrbio hidroeletrolítico. Corretíssimo. Não se tem tanto valor a busca pela adesão ou não do paciente ou seu uso incorreto das medicações de insulina. Está errado, né? Essa questão aí para maluco, né? Para quem vai chutar, mas está totalmente errada. A letra A é a correta. Então é aí, gente, muito obrigado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Espero que todos tenham ido bem.